Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então, essas são as imagens das inundações que estão tendo no mundo inteiro, na Arábia Saudita, na Índia, na Europa, principalmente acho que na Bélgica, Alemanha, Holanda, essa é a Bélgica, Polônia, China, Estados Unidos. Agora até na África tá tendo uma baixa temperatura nunca vista, né? Essa chuva é considerada chamada de chuva de 1000 anos. Aqui em BH teve o ano passado, realmente ela é muito forte, não para não. Oman, capital da Arábia Saudita, Índia, Japão, Rússia, é muito lugar. Kirguistão, Turquia. Na Arábia Saudita num deserto é brincadeira, né? África, Irã, aí a Arábia Saudita e a China. Hoje em dia muitos estão olhando para as inundações catastróficas na Alemanha que causaram tantos danos e custaram preciosas vidas humanas, mas o que está acontecendo na Alemanha agora é um fenômeno mundial que afeta quase todos os continentes. A China, onde chuvas torrenciais caíram há um ano e ameaçaram a barragem das Três Gargantas, também foi afetada. A história tem sabor bíblico, assim como inundações mundiais. Na mídia, as mudanças climáticas são culpadas por isso, e o Papa Francisco também disse há mais de um ano que a natureza perdoa as transgressões das pessoas. Esse Papa fala tanta asneira. Para a segunda inundação da qual ele avisou, bem verdade, as cenas atuais lembram um pouco o dilúvio. Bem há tempo para eclipse solar anual em 10 de junho, uma réplica da Arca Noé foi presa pelas autoridades britânicas, porque foi fornecida como uma determinada para negar de acordo com a Bíblia, não virá, no qual ele realmente deve estar ciente. Aí está falando de alguns acontecimentos que aconteceram no mês passado, sobre a arca britânica que não pôde sair, e enfim, aí ele está falando das inundações, um paralelo entre o que está acontecendo e o dilúvio. Bem há tempo para o eclipse solar no ar, em 10 de junho, uma réplica da arca foi presa pelas autoridades britânicas porque foi fornecida como determinada para navegar de acordo com a Bíblia, não virá, do qual ele realmente deve estar ciente. No entanto, as inundações atingiram um nível nunca antes visto e 2 rabinos têm uma explicação pronta. Várias partes do mundo foram atingidas por fortes chuvas e inundações na semana passada, que tiveram efeitos catastróficos. Na Europa, as inundações já ceifaram mais de 150 vidas e foram foco da mídia, mas negligenciaram o fato de que inundações incomuns que foram igualmente mortais e destrutivas também ocorreram em muitos outros lugares ao redor do mundo. Alguns relacionam isso com o dilúvio na época de Noé. No entanto, 2 místicos israelenses afirmam que como inundações, na verdade, uma função pré-messiânica, que embora muito destrutiva, ameaça o mundo inteiro. O conhecido cabalista de Yashalom, Rabbi Yehuel Fisher, ele é um grande místico muito conhecido, que declarou na primavera passada, que a chuva em Israel é um sinal da misericórdia de Deus e precede o Messias. Agora disse que a Bíblia descreve explicitamente a promessa de Deus de que nunca mais usaria como o dilúvio como meio de destruição ao mundo. E disseram: as inundações que vivemos hoje são de uma natureza completamente diferente. Mesmo porque se Deus fosse usar o dilúvio, hoje em dia tem submarino. Cá entre nós tem submarino. Os pobres iam morrer, mas os ricos não iam morrer, não. Ele continuou dizendo: o dilúvio na era de Noé
foi definido pelo aumento da água sobre a terra e inundações dos oceanos. O que vimos agora são rios transbordando. Uma bela observação. O dilúvio, oceanos. Agora, rios. O rabino anotou um midrash, uma interpretação do texto bíblico para a seguinte passagem. Perto dos rios da Babilônia, nós nos sentamos e chorando como pensamos em Tijá. Penduramos nossas harpas nas choupas de lá, pois aqueles que nos mantiveram prisioneiros exigiram de nós a letra de uma canção, e aqueles que nos lamentavam exigiam alegria. Cante-nos uma das canções de Jã. Como devemos cantar a canção de Adonai em uma terra estranha? Se eu esquecer Jerusalém, minha mão direita murchará. Teixlim 137, 1:5. Depois do Midrash, os rios que testemunharam a crueldade dos odiadores de Sião vão punir essa crueldade, toda a crueldade contra os estudos desde o exílio da Babilônia, explicou Fish. Ele associa o fato de que a Alemanha foi a mais duramente atingida pelas enchentes na Europa como a política recente. O antissemitismo costumava ser a expressão principal do ódio a Deus, disse o rabino. Desde que a profecia sobre o retorno dos filhos de Jacó a Israel se cumpriu, as nações expressaram seu ódio a Deus de Israel, solicitando que a terra fosse dividida, anulando assim a aliança de Deus com o atender ou tornando bizarro, afirma sobre e diz, pertence aos árabes que compõem a Arábia. Sim, todas as nações querem que Israel forme 2 estados, o que não é bíblico, é contra a Bíblia. Portanto, todas essas inundações vieram de rios, não oceanos, e tudo em 2 semanas. Está acontecendo agora porque estamos quase terminando e as pessoas que odeiam Israel e o Deus de Israel têm permissão para se beneficiar dos tempos milagrosos que estão por vir. Peixe provavelmente se referia ao reino messiânico. Então está falando que vai vir essas tragédias, mas que todos também vão beneficiar do reino messiânico. O rabino Nibin Ertz, um conhecido oráculo de Deus lá em Israel, que também é um místico conhecido com muitos seguidores em Israel e no mundo inteiro, e que 1 ano atrás convoca para não exílio para virem a Israel o mais rápido possível. Comentou sobre essas enchentes, fazendo uma declaração de 1 ano repasse. Ele observou que o poço milagroso de Miriam, que abastecia os filhos de Israel no deserto com água, secou depois que os espias falaram mal da terra de Israel, o que levou o deserto de 40 anos vagando em Nova de Ave. A pessoa que está sendo apontada como Messias fala muito do poço de Miriam, impressionante. Eu acho que ele está falando de uma pessoa que está sendo considerada Messias, e eu acho que ele está falando dessa pessoa. Para obter a água da vida de volta, os judeus devem se arrepender. Aproxime-se de Deus e amar o maravilhoso presente de Israel, escreveu o rabino Ben Yartz. O coronavírus foi introduzido para ensinar os judeus a amar livremente para trazer o terceiro templo. Ben Yartz descreveu os eventos atuais como a passagem da Bíblia. Todos os rios vão para o mar e o mar não enche. Para onde vão os rios, aí vão sempre. As águas fazem a vontade de Deus. A sua maneira, escreveu o rabino. Você quer o Messias? Eles desejam fazer sua parte para trazer a nação de Israel à salvação? Assim como o Mar Vermelho fez no Êxodo, aqueles que ajudam Israel fazem o mesmo. Aqueles que não fizeram serão varridos pelas águas, assim como o exército de Faraó. O rabino também deu um forte aviso aos estudos no exílio. Pegue os rolos da Torá, das sinagogas, e venha para Israel agora, escreveu ele. As nações que odeiam a Deus são capazes de tocar em Israel para descarregar seu ódio sobre você. A província chinesa de Henan foi inundada com chuvas recordes por 3 dias consecutivos, encontrando inundações massivas. Quase 65 centímetros de chuva caíram em 3 dias, tanto quanto no ano todo. No último dia choveu mais de 45 centímetros em 24 horas. Incrível, 20 centímetros caíram em 1 hora, e mesma quantidade de traje durante todo o mês. Em algumas áreas de Henan,
Os meteorologistas estão alertando sobre novas chuvas fortes nos próximos dias. O clima extremo trouxe o pior surto de tornado na área de Shandong em mais de 10 anos, com pelo menos 10 tornados, 3 dos quais foram enormes. O número de tornados relatados continua aumentando. A China evacuou pelo menos 100 mil pessoas, 10 mil pessoas e salvou muitas das enchentes. No entanto, pelo menos 3 pessoas perderam suas vidas em Shandong e mais mortes são esperadas. O abastecimento de água e eletricidade da cidade foi interrompido. Aí você vê a matéria falando de como foi o desastre em vários lugares do mundo. Moscou, fortes chuvas na semana passada provocaram inundações e deslizamentos de terra na região do Mar Negro, na Turquia, Quirguistão, África e várias províncias. Falando do Ben Arts, esse que vocês estão vendo, ele colocou um vídeo que ele fala que a chegada do Messias já tem data marcada. Ele fala que ele vai ser revelado esse ano. Esse é o vídeo que ele fala isso, está em hebraico. Mas eu vi um com tradução que eles tiraram. E ele está falando sobre isso. Ele conhece o Messias, sabe quem é, e ele já está para ser revelado este ano. Ele é tão conhecido que ele está nesses sites de ufologia. Eu não sigo ufologia, não estou preocupada com ET, se existe, deixou de existir. Para falar a verdade, quando eu vejo algo no céu, para mim não importa de onde veio, muito menos para onde vai. Mas esses sites de ufologia estão colocando o Ben Arts como um grande profeta e oráculo de Deus. As profecias deles, direto, eles colocam. E agora estão até colocando coisas de Israel, não estou entendendo muito porque esses sites de ufologia estão interessados tanto em Israel e no Ben Arts, mas estão colocando. Eles colocaram hoje isso aí, arqueólogos revelam um salão de banquetes subterrâneo de 2000 anos em Jerusalém. Eu estou colocando porque eu acho curioso ufologia e Israel, o que tem a ver. E profecias desse Ben Arts, que também o que tem a ver. E aí está o sumo sacerdote de Israel. Lembra daquelas letras lá do nome de Deus que apareceu? Então, remexeu muito para a questão da redenção estar próxima, que o Messias está lá. Então, essas notícias que eu tenho para vocês, que Deus abençoe.